Para a palestra magna desta etapa virtual, convido o presidente da Ficenge, Clóvis Nascimento, e o nosso palestrante, Fernando Haddad. Fernando Haddad é formado em Direito, mestre em Economia e doutor em Filosofia pela USP. Foi ministro da Educação nos governos Lula e Dilma, de 2005 a 2012, prefeito de São Paulo, de 2013 a 2016, e candidato à presidência da República pelo PT em 2018. É autor de 5 livros e, atualmente, Haddad é professor na USP e no INSPER. Bem-vindo, Haddad, ao 12º Congresso. Muito obrigada. Muito bom dia, muito obrigada. Antes de iniciar o debate, passo aqui para o Clóvis abrir o nosso debate, lembrando que as inscrições serão realizadas por meio do dispositivo Mão Levantada. Vocês podem clicar em Participantes e lá na tela de participantes vocês vão clicar em Levantar a Mão, ok? As inscrições para o debate serão feitas por ali. Passo imediatamente para o presidente da Ficenge. Bom dia, Haddad. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a sua participação importante nesse momento da quadra nacional, onde nós estamos assistindo o desmonte do Brasil, e eu sei da sua luta, sei do seu aguerrido compromisso na construção de um país soberano, um país justo, um país igualitário, e, portanto, nós vamos ter muito o que conversar. Estamos vivendo uma pandemia aí com mais de 130 mil mortes, que eu aproveito para me solidarizar com todas as famílias enlutadas, e nós gostaríamos de ouvi-lo. Nós vamos, ao fim da sua apresentação, Haddad, nós vamos abrir para 2 blocos de 5 perguntas e depois encerraremos. O primeiro bloco de 5 perguntas, ao fim da sua locução, eu passo para você e depois eu retorno para mais 5 perguntas e aí você responde e faz suas considerações finais. Ok assim? Palavra é sua, Haddad. Muito obrigado. Clóvis, só lembrar a organização que hoje é dia de convenções dos partidos no Brasil inteiro e que, por volta do meio-dia, eu tenho que viajar virtualmente para outras localidades para participar das convenções partidárias. Mas só pedindo para alguém da organização fazer esse alerta, que eu não estou aqui com o relógio na tela. E queria, em primeiro lugar, Clóvis, eu queria te cumprimentar pelo trabalho realizado, maior apreço pela Ficenge, agradecer a honra que me dá esse convite e proferir essas palavras num momento tão excepcional da vida nacional. Eu queria fazer menção, Clóvis, a 2 notas biográficas muito ligeiras, como uma homenagem aos engenheiros brasileiros. Eu, a vida inteira, quis ser engenheiro, e não fosse por um problema familiar gravíssimo que afetou toda a minha família e que era um problema de natureza jurídica que me fez mudar o rumo da vida e ir para o Largo de São Francisco, eu, essa altura, seria um sindicalizado, um engenheiro sindicalizado e, portanto, membro da Ficenge. Felizmente, eu tenho uma filha que já está no 3º ano da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e vai, portanto, ser a engenheira da família e, portanto, sindicalizada muito brevemente. Então, eu tenho a felicidade de anunciar que eu vou ter uma filha que vai somar forças com vocês muito brevemente. Em segundo lugar, eu queria também falar de uma nota biográfica que me honra muito, que foi ter participado de um governo que abriu a porta das universidades para os jovens de baixa renda. E o que é curioso é que, naquele período, Clóvis, ao contrário do que as pessoas poderiam imaginar, houve uma explosão de demanda por cursos de engenharia no Brasil.
Então, eu vivi uma quadra histórica em que os cursos de engenharia superaram todos os demais cursos no país e passaram a ser os cursos mais demandados no Brasil, não só pela oportunidade inédita que se abria na ocasião. Raramente o pobre poderia sonhar em bancar um curso de engenharia, mas graças a programas como expansão das federais, cotas nas universidades, ProUni, FIES sem fiador, o brasileiro demonstrou uma paixão pela engenharia, que até então não podia se manifestar, né? E o número de engenheiros formados no Brasil bateu recordes justamente no período em que eu tive o privilégio de servir a um governo que tinha uma visão de desenvolvimento nacional, onde a engenharia ocupava um papel central e que tem tudo a ver com o tema proposto neste Congresso. Este Congresso dialoga justamente com a engenharia, a valorização da profissão. Isso só é possível por meio da organização sindical, que valoriza o profissional, e a conexão disso, né, com a soberania nacional. Eu diria, sem medo de errar, falo como economista, eu não consigo imaginar um país soberano que não tenha uma engenharia forte. Eu gostaria que me dessem um único exemplo de um país desenvolvido que não tenha uma engenharia forte. A engenharia, ela é central no desenvolvimento nacional e, eu diria, não uma engenharia, mas as engenharias. Na verdade, quando você fala em industrialização, você não está falando de construção civil, você está falando de indústria de uma maneira geral. A construção civil e a indústria de transformação. E, portanto, se um governo não tiver atenção para o papel da engenharia no desenvolvimento nacional, esse governo realmente não tem projeto. E foram poucos os momentos da história do Brasil que a engenharia ocupou o seu lugar de direito num projeto nacional de desenvolvimento. Nós tivemos poucos momentos da história nacional em que a engenharia foi valorizada a ponto de ser visível a sua contribuição para o desenvolvimento nacional. Portanto, o jovem ele não buscou a engenharia na década passada porque ele estava simplesmente dando ensejo ao desenvolvimento intelectual por uma vocação apenas. Mais do que isso, era uma combinação virtuosa entre a vocação do brasileiro para a engenharia, as oportunidades que se abriam e um projeto nacional de desenvolvimento que estava em curso. Eu entrei pouco antes de ser convidado para compor essa mesa. E a pessoa que nos antecedeu falava exatamente disso. Falava exatamente do desmonte da engenharia nos últimos anos, em função da crise institucional que foi estabelecida. Nós destruímos um parque enorme, né, de produção industrial, tanto a engenharia civil pesada quanto a indústria nacional foram os setores mais afetados por uma irresponsabilidade institucional que colocou a perder, a pretexto de combater a corrupção, um conjunto de realizações que inseriam o país soberanamente no concerto das nações. E eu insisto em dizer, porque isso é crucial para que a gente compreenda a importância da engenharia. A engenharia era a cabeça de ponte de um projeto de integração regional e de um projeto de inserção da economia brasileira em outros continentes. A engenharia brasileira foi e pode voltar a ser um dos cartões de visitas mais importantes da inteligência brasileira. A inteligência brasileira se expressa em algumas áreas do conhecimento e nunca
a engenharia deixou de figurar entre essas áreas. A área do conhecimento em que o Brasil tem para consumo interno e tem para exportar conhecimento, serviços e, portanto, impactar favoravelmente a visão do Brasil, o papel do Brasil no desenvolvimento nacional. Então, nós não estamos falando de uma profissão apenas, nós estamos falando de um papel estratégico que a engenharia ocupa no desenvolvimento nacional e que, infelizmente, está se perdendo em função de uma falta de visão estratégica por parte dos governos que se sucederam na etapa recente da história nacional e que não dialogam com um projeto de futuro e um projeto de integração. Hoje mesmo, eu publico a minha coluna, como todo sábado, a minha coluna no jornal Folha de São Paulo. E o nome da coluna de hoje é justamente Soberania e Integração. Nós não estamos cuidando nem de uma coisa, nem de outra. O país está perdendo soberania, está estabelecendo uma relação de vassalagem com os Estados Unidos da América, a pretexto de escolher lado numa guerra comercial que não é nossa. Nós não temos uma guerra comercial em curso, nós temos um projeto comercial que foi abortado nos últimos 4 anos, que mais do que dobrou o comércio exterior brasileiro e que foi abortado. Mas nós não temos que comprar uma briga comercial que não é nossa e, a pretexto de buscar um alinhamento automático em torno dessa briga que não é nossa, dessa guerra que não é nossa, nós estamos, a cada semana, tomando medidas governamentais que ferem a soberania nacional e que dialogam com o setor da engenharia, que influi em todo o setor produtivo brasileiro. Não existe um setor produtivo brasileiro que não tenha um engenheiro envolvido. Mesmo quando a gente fala do setor primário exportador, ele não é tão primário assim como foi no passado. Ele envolve algum tipo de beneficiamento da produção que acaba contando com o papel dos engenheiros. Ou o setor de petróleo e gás é um setor primário exportador. Ele envolve engenharia de ponta. Para você explorar o pré-sal, você precisa de engenharia de ponta. Você precisa de desenvolvimento tecnológico de última geração. Então, mesmo naqueles setores que os economistas chamam de primário exportador, você tem o papel hoje fundamental da engenharia, atuando vivamente para que nós não percamos competitividade e que nós possamos manter a nossa balança comercial equilibrada, né, agregando valor à nossa produção. E essa maneira vassálica com que nós estamos nos colocando perante uma guerra comercial que, eu repito, não é nossa, está ferindo de morte qualquer pretensão brasileira a manter a sua soberania nacional. E mais, tem atrasado um processo de integração que deveria estar sendo acelerado justamente em função dessa conjuntura internacional adversa. É uma crise internacional que começa em 2008, se aprofunda com a pandemia e da qual nós só sairemos se nós buscarmos uma combinação virtuosa entre defender os interesses nacionais e buscar integração. O pensamento tradicional, muitas vezes, opõe essas duas visões, ou soberania ou integração. E, na verdade, nós não vamos sair da situação de crise em que o mundo está vivendo se nós não combinarmos virtuosamente um plano nacional de desenvolvimento com um plano de integração regional que nos amplie o grau de liberdade para agirmos no plano internacional. Hoje as nações todas estão buscando se integrar em blocos regionais. Mesmo a Ásia, né, que tem economias robustas,
como são o caso tanto da China quanto do Japão, para não falar da Coreia, estão buscando formas de integração que deem sustentabilidade de longo prazo, de longuíssimo prazo, para que essas economias não percam competitividade em relação ao bloco europeu e aos Estados Unidos da América, que são, se nós levarmos em conta a trajetória histórica desse país, os Estados Unidos da América não são outra coisa senão o primeiro bloco econômico da modernidade. Porque as 13 colônias se converteram em 13 estados soberanos. A União, os Estados Unidos da América, foi um desdobramento posterior do processo de independência construído ao longo de uma década depois da Revolução Americana contra a coroa britânica. Então, os Estados Unidos deu uma demonstração ainda no século XVIII que a integração era necessária. A União Europeia, a duríssimas penas, porque tem um contexto histórico absolutamente diferente, foi construir a sua integração muito depois, já no século XX. E a Ásia está buscando se integrar agora, né, em função dos desafios colocados, os desafios geopolíticos e econômicos colocados pela contemporaneidade. Não se busca nada disso sem engenharia. A começar do fato de que não há integração sem infraestrutura integrada. E a nossa infraestrutura latino-americana não está integrada até hoje. E sequer a integração regional foi concluída. Não fossem os governos progressistas darem curso a grandes projetos de infraestrutura, como é o caso da transposição, que é o mais visível, mas podia falar aqui do gás, podia falar aqui das linhas de transmissão e da integração energética. Tudo isso contou com a inteligência nacional. Tudo isso contou com a engenharia nacional. Então, eu estou falando como membro de um governo que buscou integração pela infraestrutura, buscou integração pela educação, buscou integração tanto nacional quanto regional, alinhavando uma série de tarefas históricas a cumprir que estavam em curso e que hoje não se encontram na agenda política nacional. Nós não temos como agregar valor à nossa produção sem engenharia. Nós não temos como ampliar as nossas exportações e exportar conhecimento, como é a tarefa do país desenvolvido hoje. Não é exportar mercadoria apenas, é exportar mercadoria com valor agregado, na forma de conhecimento de ponta, conhecimento que traga para o Brasil, nas suas relações de troca, traga um valor adicionado que não está presente muitas vezes nas chamadas commodities, embora até nelas hoje haja conhecimento integrado. Você não produz sequer commodity hoje sem uma dose de conhecimento aplicada à produção. Mas os países se diferenciam justamente pelo volume de conhecimento que eles agregam à produção. E esse volume de conhecimento é dado pelas ciências básicas, claro, mas é dado também pelas ciências aplicadas. E é aí que a engenharia ganha um papel de destaque fundamental. Eu gostaria de concluir essa breve fala enaltecendo também o papel da construção civil, porque a gente pensa muitas vezes a engenharia em relação aos termos de troca e em relação ao comércio internacional. E a engenharia civil, ela muitas vezes é pensada corretamente em relação à exportação de serviços, o que foi uma marca também da primeira década desse século. Mas a engenharia, ela é fundamental, a engenharia civil ela é fundamental para nós darmos curso a um processo de retomada do crescimento econômico. Nós temos muita coisa para fazer na área da construção civil,
que vai desde a casa própria, mas que passa pela infraestrutura, passa pelo saneamento. Então vejam vocês que, tanto em relação à agronomia, quanto em relação à indústria da transformação, quanto em relação à indústria da construção civil, tanto a indústria da construção civil de moradia, quanto a indústria da construção civil pesada de infraestrutura, em relação à agenda urbana, que é cada vez mais demandante de serviços de engenharia. Eu, como ex-prefeito da maior metrópole do Hemisfério Sul, posso dizer que é impensável o desenvolvimento urbano sem o aporte de engenheiros e urbanistas, inclusive trabalhando juntos em projeto e planejamento, que são duas áreas que precisam se integrar para pensar as metrópoles. Não há como imaginar o desenvolvimento sem que nós possamos contar com os engenheiros. E eu fico muito estarrecido de ver como isso não está na agenda nacional, como isso não está na cabeça da área econômica. A área econômica só pensa em finanças. A área econômica não pensa em produção. Eles são serviços ao capital financeiro e são carrascos da produção. São carrascos do capital produtivo e da produção. Então nós temos que voltar a pensar em produção. Nós temos que voltar a pensar em desenvolvimento. Nós temos que voltar a pensar em integração. Nós temos que voltar a pensar em soberania. E para isso, nós temos que conjugar os esforços de muitas profissões. Mas a engenharia não pode voltar a ser o que ela foi a partir da crise dos anos 80 até o final dos anos 90. Eu fiz faculdade entre 81 e 85. O Brasil já estava vivendo uma crise da qual só foi sair nos anos 2000. Então eu entrei na faculdade em 81 numa profunda crise econômica. Nós tivemos em 1981 e em 1983, nós tivemos 2 dos piores anos da história do Brasil. Podem pegar a série histórica sobre recessão no Brasil, 81 e 83. Era justamente durante a minha graduação em Direito. E ali, a piada era justamente que os engenheiros estavam virando suco. Os engenheiros estavam abrindo lanchonetes. Era essa a terminologia que se usava. Eu vivi uma década em que isso tudo ficou para trás, para nossa alegria, à época. Porque os engenheiros passaram a exercer a sua digníssima produção de interação com o desenvolvimento nacional. Nós não podemos, nós temos que repudiar a volta aos anos 80, 90. Nós não podemos viver aquilo de novo, aquele pesadelo de novo, em que a pessoa saía de um curso de engenharia e ia ter que abrir um negócio numa área diferente, porque a engenharia não rendia o ganha-pão do profissional. Nós não podemos viver isso de novo. Foram 20 anos em que nós formamos engenheiro, que abriam lanchonete, que iam para o mercado financeiro, que iam fazer todas as outras profissões muito dignas, mas que não exerciam a sua vocação. Ninguém aqui está dizendo que uma profissão é melhor que outra. Mas o ideal é quando alguém que tem a vocação para ser engenheiro, que domina a física, que domina a química, que domina a matemática, possa contribuir com o seu melhor para o desenvolvimento nacional. E eu acho que nós temos que repudiar qualquer projeto político que não tenha isso como diretriz fundamental. Os engenheiros para a engenharia. Isso é desenvolvimento nacional. E eu espero que a gente possa, muito brevemente, viver esses tempos que são do passado tão recente, o tempo em que o engenheiro podia se dedicar à sua profissão e dar o seu melhor para contribuir com o desenvolvimento nacional. Há o risco de viver de novas décadas perdidas no Brasil, se isso não tiver na ordem do dia. A retomada de um plano de desenvolvimento soberano e integrado, porque nós não podemos mais pensar soberania como nós pensávamos no século XVIII, XIX e até XX. Nós temos que pensar soberania de maneira mais sofisticada.
Existe o Estado-nação, e ele vai continuar existindo, né? E tem que ser fortalecido, mas existe também a tarefa da integração para que nós possamos nos colocar de forma adequada no cenário internacional. Portanto, fica o meu abraço aos engenheiros e engenheiras, aliás, engenheiras cada vez mais presentes na profissão. Falava da minha filha no começo dessa nossa conversa e termino falando das mulheres engenheiras, que ocupam cada vez um espaço mais importante. Tomei conhecimento de que parece que na Bahia, pela primeira vez, uma engenheira assumiu a presidência do sindicato. Eu não sei se estou enganado em relação a isso, mas parece que a notícia era essa, se a memória não me falha. E fico feliz de ver cada vez mais mulheres engenheiras no Brasil também, né? Jogando para a lata do lixo da história aquela ideia de que as mulheres não tinham vocação para matemática e para engenharia. Eu tenho um exemplo aqui dentro de casa. Apesar de eu ser economista, ela sabe mais matemática do que eu, muito mais, e vai ser uma grande profissional, se Deus quiser, melhor do que eu fui. Muito obrigado pela oportunidade. Um abraço e parabéns, Clóvis, pelo excelente trabalho que você fez. Espero que a federação se fortaleça cada vez mais e não perca a sua conexão com os interesses nacionais, para além dos interesses da própria categoria. Muito obrigado. Muito obrigado, Haddad, pela excelente contribuição. Nós vamos abrir aí 5 perguntas rápidas, que o Haddad tem a limitação aí das 12 horas. Então, quem quiser se inscrever, tem que procurar se inscrever levantando a mão lá nos participantes. Quantas inscrições, Camila? Estamos contabilizando, lembrando que as inscrições começaram agora, quando o Clóvis abriu as inscrições, e é por meio da mão levantada em participantes. Só um minuto. Temos aqui Jorge Saraiva, Alan, Cássio Vitor e Walter Fanini. Ok, vamos abrir então para as perguntas. Pode abrir, Lucas, por favor. Primeiro é o Jorge Saraiva. Posso falar? Pode, Saraiva. A pergunta é do seguinte: no primeiro governo... Saraiva, se identifica, por favor. Jorge Saraiva, Sindicato dos Engenheiros do Rio de Janeiro. Na primeira eleição, o Lula foi eleito, o vice-presidente era o Zé Alencar, de alguma forma representava as engenharias, já que era dono de uma indústria. E o que a gente vê hoje é esse setor industrial cada vez mais produzindo menos e tendo algum significado político. O presidente da Fiesp, por exemplo, é dono de um galpão, dono só de um galpão. Como é que você vê essa questão dessa indústria nacional? Esses camaradas lutam até contra o conteúdo nacional exigido na Petrobras. Como é que a gente pode, de alguma forma, resgatar esse setor para ter alguma coisa desenvolvimentista aqui no país? A pergunta é essa. Obrigado, Saraiva. Vamos para a segunda pergunta. Alan. Fala, Alan. Pronto. Olá, tudo bem? Bom dia a todas e a todos. Eu sou Alan, sou engenheiro de produção mecânica, trabalhador da Ford, daqui de Camaçari, aqui da Bahia. O meu comentário são 2 perguntas, na realidade, para o Haddad. Primeiro, brilhantemente, Haddad, é um prazer ter aqui você conosco.
E segundo, a questão que eu queria colocar para você é a questão da soberania, mas a soberania, como você trouxe, magistralmente falando, mas ela é para além disso. A soberania ela faz parte de um projeto político que nós precisamos pensar em soberania alimentar, uma soberania energética, uma soberania industrial. E para isso, como você trouxe, a engenharia é tão importante para esse desenvolvimento nacional. Mas para fazer isso, do tamanho do Brasil, qual é a pressão que existe, de fato, para colocar o Brasil nesse segmento, olhando o histórico recente que nós tivemos com a Lava Jato, de destruição das empresas nacionais, de vez prenderem, através da corrupção, o CPF, estão destruindo os nossos CNPJs, né? Então, assim, não é questão de ser contra ou a favor da corrupção. Todo mundo é contra, obviamente. Mas como a gente não faz para destruir o CNPJ das indústrias nacionais? Fazendo um comparativo, por exemplo, em São Paulo, a Siemens fez um acordo de leniência na França e está produzindo normalmente no Brasil, né? Na questão do trem-salão lá de São Paulo. A Volkswagen, nesse último período, omitiu a quantidade de gás carbônico que seus carros estavam fazendo. Elas continuam vendendo os carros aqui, fizeram recall, continuaram vendendo seus carros e não destruíram a Volkswagen por conta disso. Simplesmente tiraram o CEO da empresa e ele está respondendo o processo em relação a isso. Então, assim, como é que a gente faz para poder colocar num projeto nacional esse tipo de coisa? E a segunda coisa, Haddad, você falou da integração, da integração dos regionais. Eu sou bem suspeito para falar, como eu sou aqui da Bahia, o Consórcio Nordeste é esse tipo de ideia. Só que tem um problema muito grave aqui no Nordeste, com o Consórcio Nordeste, porque eles estão pensando numa gestão de compras de insumo e não num projeto político industrial, um projeto de soberania. E é isso que eu queria colocar aqui para você também, Haddad, para você também ajudar aqui, fazer com que o nosso companheiro aqui, o Rui Costa, os nossos governadores progressistas daqui da região do Nordeste, escutassem também os trabalhadores para a gente dar esse prosseguimento de um projeto nacional com os trabalhadores também. Porque parece que é um consórcio para compra de insumos para baratear para os estados. E eu acho que não deveria ser assim o Consórcio Nordeste, tá bom? Obrigado, pessoal. Obrigado, Haddad. Pessoal, vamos procurar levar no máximo 2 minutos na pergunta. Vamos, terceiro, Camila. Cássio Vitor. Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Cássio, sou do Sindicato dos Engenheiros de Pernambuco. Queria parabenizar aqui o Fernando Haddad pela excelentíssima palestra em defesa dos engenheiros, das engenharias, das empresas de engenharia. Eu também gostaria de dizer que eu sempre fui um militante da esquerda, um militante do PT, e em 18 eu defendi a sua bandeira com unhas e dentes. Mas a minha colocação é a seguinte, Haddad. Você fez uma parábola, né, que o engenheiro virou suco. E eu conheço muito bem essa história que o engenheiro virou suco. Hoje, o engenheiro que virou suco se transformou em engenheiro de Uber, certo? Hoje, o jovem engenheiro sai da universidade e vai ser Uber, porque não tem nenhuma perspectiva de emprego, de trabalho. E aí, a minha pergunta é, como é que você faz essa leitura dos recém-formados em engenharia no mercado de trabalho e as possíveis perspectivas dele na profissão e na defesa da engenharia e da soberania nacional? Muito obrigado. Obrigado, Cássio. Próximo agora é o Fanini. Vai, Fanini. 2 minutos, hein, Fanini? Walter Fanini, sou engenheiro do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Paraná. É sempre uma felicidade ouvir o Fernando Haddad falar, muito bem depois da sua fala, mas também, confesso, sinto uma tristeza que se abate sobre mim, não posso deixar de falar sobre ela. E imaginar que nós poderíamos ter você na presidência da República no lugar do que nós temos aí, né? E nossa trajetória civilizatória seria outra, com certeza. Mas o que eu tenho a perguntar é o seguinte: se nós fizermos uma visita na nossa história de desenvolvimento econômico, aí, a partir do século XX, nós vemos que todos os ciclos econômicos, né, virtuosos e com potência que nós tivemos, foram tocados pelo Estado. Getúlio Vargas, né,
depois Juscelino Kubitschek, depois os próprios militares, Lula, finalmente Dilma, foram os momentos virtuosos da economia e sempre tocado pelo Estado, fundamentalmente com projetos maturados pelos governos e com capital essencialmente público. Apesar de todo desse caráter exemplar de que o Estado no Brasil é fundamental e ele sempre decidiu nos momentos históricos, né, e tirou a nação da sua condição de subdesenvolvimento, né, e de atraso, o discurso hegemônico é que o Estado não tem nada a fazer, o Estado só atrapalha, o Estado só é fonte de corrupção. Se nós perguntarmos a nossa classe, na categoria de engenheiros, entre 10, 8 vão dizer exatamente isso. Ou seja, que o Estado não tem papel, eles têm uma visão liberal arcaica, apesar de que a história prova exatamente o contrário. O que não foi construído pelo Estado foi construído com o capital do Estado, ou emprestado pelo setor público. A pergunta que eu faço é, se nós não vencermos esse discurso, essa hegemonia, né, esse consenso nacional, de que o Estado tem um papel fundamental, e ele foi no passado, e tem um papel fundamental no futuro, na construção do país, de sua soberania, somente no setor secundário, no setor industrial. E vamos dizer no primário, porque toda a tecnologia do primário foi desenvolvida também pelo Estado, né? O agro-pop é fundamentalmente desenvolvido pela Embrapa. Quer dizer, como é que nós temos uma história de um jeito e uma narrativa completamente aos contrários, e é essa que prospera? Ou seja, nós temos chance de vencer essa hegemonia discursiva e colocarmos o pensamento médio do brasileiro, pelo menos uma minoria, né, uma maioria elementar, para que apoie os projetos da esquerda, da centro-esquerda, ou do PT, que é o partido que você representa, ou se nós não teremos chance nenhuma. E aí, a última observação, me parece que quando a Dilma começou a querer apostar na elite econômica brasileira, desonerou, deixou grandes quantidades de recursos na mão do empresário para investir, e ele não investiu. E nós tivemos um processo recessivo amargo, que nos custou muito caro. Então, eu gostaria que você comentasse nesse sentido, quer dizer, nós temos chance de ganhar o nosso setor, né, nossa visão, ser vencedora no futuro, com esse pensamento hegemônico, dito e redito, né, batido diariamente pela mídia e por todos os que têm voz, né, midiática, e aqui também por aqueles que não têm, né, mas acompanham massivamente nas redes sociais. Quer dizer, essa não é a nossa linha, seria a nossa linha central de lutar contra esse pensamento hegemônico e como lutar contra ele? Essa é a questão. E a última pergunta, Camila. Abílio Tosini. Fala, Abílio. Então, Haddad, o companheiro anterior já disse da tristeza que eu sinto ao ver você se pronunciar em qualquer fórum e ao ver aquele que está lá como presidente abrir a boca. Mas a minha pergunta é, exatamente na sua avaliação, você que participou do governo, um governo no que se tange ao Ministério da Educação, exitoso, o que você avalia que nós erramos e que não devemos errar de novo, de não ter conquistado corações e mentes da nossa população? Porque essa ignorância política, ela atinge inclusive engenheiros. Eu tenho, às vezes, lá num grupo que eu participo, no Clube de Engenharia, debates severos com engenheiros que são bolsomínios. O que você avalia que nós erramos de não ter contaminados de forma positiva os corações e mentes para evitar que essa praga se instalasse no poder lá em Brasília e em várias capitais, como aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro? Como é que você explica esse fenômeno que nós perdemos a batalha por corações e mentes e o que nós erramos e o que nós não devemos errar de novo se conquistarmos de novo o direito de governar para a população? Obrigado, Abílio. Haddad, a palavra é sua. Vamos lá. Bom, queria agradecer imensamente a oportunidade de ter participado desse congresso, ainda que muito rapidamente, agradecer as perguntas, agradecer, Clóvis, de novo a você, a sua liderança e aos organizadores do congresso. Eu vou começar pelo fim, mas vou responder as perguntas que têm um pano de fundo comum. Em primeiro lugar, nós perdemos uma batalha. Nós ganhamos 4 batalhas
de 2002 para cá e perdemos uma em 2018. É uma batalha que contou com forças que não são sequer do jogo democrático, né? Contou com forças que eu nunca ouvi operarem da forma tão coordenada em proveito de um resultado tão deletério para o futuro do nosso país. Mas o fato é que elas trabalharam, né? Muita gente operou para o resultado de 2018 ser o que foi. E com tudo isso, modéstia à parte aqui, o nosso partido fez 45% dos votos e ganharia a eleição, se as regras democráticas tivessem sido respeitadas. O Lula ganharia no primeiro turno e eu ganharia no segundo, se não fossem essas práticas heterodoxas, para dizer o mínimo, que foram utilizadas em 2018 contra o nosso projeto de país. Cometemos erros? Evidente que sim. Não existe um governo que passa 15 anos na presidência da República e não comete erros. Um companheiro citou um deles. Nós fizemos as desonerações fiscais, imaginando que os empresários fossem usar o dinheiro para investir. Eles aumentaram os lucros, distribuíram dividendos e não investiram. É um aprendizado que nós temos que... E depois não quiseram retomar o status anterior. Ou seja, foram fazer lobby no Congresso para impedir que aquilo fosse revisto, né? E passaram a sabotar o país. A partir de 2015, o seu Eduardo Cunha, na presidência da Câmara, passou a sabotar o país. Então, é evidente que a situação política foi muito adversa para nós e isso significou a perda de uma batalha importante, que foi a batalha de 2018. Mas eu quero dizer que o Brasil vai ganhar a guerra. Não, o Brasil não vai perder essa guerra. Muitas forças atuam contra o desenvolvimento nacional. E o Brasil nunca abriu mão do seu próprio desenvolvimento. Não será agora que vai abrir. Isso é um período difícil da vida nacional, com uma pessoa medíocre, né, na presidência da República, uma pessoa completamente desqualificada, execrável na presidência da República, mas também isso vai servir, né, de aprendizado para que todos nós melhoremos o nosso desempenho quando tivermos a oportunidade de governar o país e evitemos riscos desnecessários para a própria democracia brasileira. Então, nada se perde na história se a gente souber aprender com ela, né? Nada se perde. Até os riscos que nós estamos correndo agora podem servir de ensinamento para um projeto mais vigoroso. Nós vamos ousar mais quando nós retomarmos o governo, democraticamente. Nós vamos ousar mais. Eu garanto a vocês que um próximo governo progressista vai ousar mais. O próprio Lula é uma pessoa que tem dito isso. Ele tem falado isso, né? Que saiu muito aprovado, mas se voltasse à presidência, ia fazer mais. E será assim, em função do aprendizado dos últimos anos. Nós vamos saber com quem contar, com quem não contar, quem são os traidores da pátria, né? Numa das perguntas, falava-se da Siemens e da Volkswagen. Se o Moro fosse alemão, essas empresas tinham fechado. Tinham fechado, simplesmente. Ou seja, não se soube diferenciar a punição ao corrupto da punição ao trabalhador, que não tem nada a ver com isso. Você, inclusive, poderia expropriar ações dos controladores em proveito da população. As multas deveriam ser pagas em ações, para que o Estado e a sociedade passassem a integrasse o grupo acionário dessas empresas, se fosse o caso de multá-las, como no caso brasileiro, era o caso de multar, era o caso de expropriar ações das famílias corruptas que controlavam as empresas, mas jamais colocar em risco o patrimônio social que elas representam em termos de geração de oportunidades econômicas. Então foi um grande absurdo o que foi feito.
um grande absurdo que foi feito. Nós jogamos a criança com a água do banho desnecessariamente, né? Nós colocamos todo um patrimônio em risco desnecessariamente. Nós fizemos o contrário do que a doutrina recomenda. Os corruptos estão em casa com o seu patrimônio pessoal intacto e as empresas estão destruídas com o consequente desemprego em massa de engenheiros que, como disse um colega muito bem, estão agora dirigindo Uber, não porque isso seja maior ou menor que nada, isso é uma atividade honesta que a qual um trabalhador pode ter que se submeter ao longo da sua vida. Mas é um engenheiro, uma pessoa que foi formada para exercer engenharia, que devia estar construindo aí o futuro do Brasil e que está desviado da sua vocação e rendendo menos do que poderia pela sua formação, está com a capacidade ociosa própria. Toda profissão é digna. O que não é digno é a pessoa utilizar 10% do conhecimento que tem depois do investimento familiar, pessoal e social que foi feito nessa pessoa. Esse é o drama que o Brasil está vivendo. Nós estamos formando gente e essas pessoas estão subutilizadas. Depois de terem investido em si próprias, depois do esforço das suas famílias, depois do esforço da própria sociedade na sua formação. E eu acho que nós vamos ter, indo além do que eu estou falando, da retomada de um projeto de desenvolvimento, nós temos que entender o seguinte, gente. Eu vou fazer um chute, eu não fiz essa conta, mas como eu trabalhei em balcão na 25 de março, os meus chutes em geral não são tão ruins. Se você pegar a produção industrial dos Estados Unidos, a produção industrial da Europa e a produção industrial da Ásia, considerando 3 países, China, Coreia e Japão, você pegar esses 3 grandes blocos econômicos, quanto que eles representam da produção industrial no mundo? Seguramente, mais de 70%, talvez 80% da produção industrial do mundo estejam geograficamente situados nesses 3 blocos. Japão, China, Coreia, Europa e Estados Unidos. Como é que nós vamos brigar por um quinhão deste mercado de produtos sofisticados? Eu comecei a minha fala dizendo: soberania hoje é também integração. Se nós não tivermos uma diplomacia forte, no sentido de nos integrarmos e criarmos um polo de desenvolvimento regional, nós não temos chance de brigar. Nós não temos chance de brigar. Nós estamos ainda raciocinando nos termos do século XIX. Sabe? Quando os países saídos do colonialismo, né? Nossas ex-colônias aqui latino-americanas passaram a se tornar independentes no século XIX, na esteira da luta anticolonial norte-americana contra a coroa britânica. Depois você teve um processo de descolonização da África e da Ásia, né, onde o Estado Nacional aparecia como uma coisa importante, que continua sendo, mas de forma integrada. Porque, vejam bem, e aí, respondendo à última pergunta, se você levar em conta o que falam do Estado Nacional, o companheiro dizia, tudo de bom que aconteceu no Brasil se deve ao Estado Nacional. Né? E citou os períodos históricos, Getúlio, Juscelino, mesmo o período militar, da época do Geisel, e depois Lula e Dilma. Mas o que falam mal do Estado também é parcialmente verdadeiro. Quando falam que o Estado cobra imposto de pobre para dar dinheiro para rico, quando falam que o Estado brasileiro tem brechas que permitem a sua captura, quando falam que o Estado brasileiro tem problemas, isso também é verdade. Então nós temos que o quê? Para recuperar a capacidade e o protagonismo do Estado Nacional e do investimento público, nós temos que dar respostas concretas. Obviamente que enaltecendo o que de bom
Porque o que seria do brasileiro sem o SUS? Agora, o que seria do Brasil sem as universidades públicas? Que é quem produz conhecimento no Brasil. Mais de 90% do conhecimento produzido no Brasil, que é a 13ª potência científica do mundo, sem as universidades públicas, o que seria do Brasil? O Brasil produz mais conhecimento que a América Latina toda. A nossa universidade pública aqui produz mais do que a soma de todo o conhecimento da América Espanhola. Então, nós temos que enaltecer o que o Estado faz. As universidades públicas, o SUS, as nossas agências de ciência e tecnologia, a nossa cultura é patrocinada em grande parte pelo Estado. Então, o Estado tem um papel central. Ou o Estado chinês não tem um papel importante, ou o Estado coreano não tem um papel importante, ou a economia liberal norte-americana não tem um Estado forte, ou a pesquisa de base americana não é feita patrocinada pelo Estado. Tem que ser muito ignorante para não entender o papel do Estado no desenvolvimento nacional. É muita ignorância. Então, nós temos que combater a ignorância ideológica de quem ataca o Estado, mas nós temos que considerar as críticas para aperfeiçoar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro precisa ser aperfeiçoado. A começar da forma como arrecada, penalizando os trabalhadores de baixa renda e facilitando a vida de quem tem enormes lucros e dividendos. Entende? Inclusive banqueiros. Os banqueiros não pagam imposto no Brasil. Então, é uma coisa muito grave isso aí. Então, nós temos que levar em consideração que existe uma dimensão patrimonialista do Estado que foi apropriada pelos tubarões aí e que não querem largar o osso. E essa reforma antipatrimonialista precisa ser feita. Nós precisamos desmamar setores do capital brasileiro que não estão integrados com o projeto nacional. Muito pelo contrário. Eles puxam o Estado para baixo, sugam o Estado, enquanto falta dinheiro para os investimentos em infraestrutura que nós estamos demandando. E para novos investimentos produtivos que vão exigir, inclusive, a participação do Estado. Na forma até de empresas estatais ou de joint ventures ou de parcerias internacionais. Hoje, a maneira como o Estado participa da produção é a mais variada possível no mundo inteiro, inclusive na Europa e nos Estados Unidos, que são áreas, entre aspas, do liberalismo. E que não tem nada de liberal quando você vai no detalhe da participação dos Estados nos projetos estratégicos. Então, nós temos que combater a ideologia, né, do Estado mínimo e, ao mesmo tempo, proteger o Estado da ação de grupos predatórios que sugam o Estado, enfraquecem o Estado, que precisa estar firme na defesa dos interesses gerais da sociedade e não do interesse de grupos particulares. Então, eu acho que nós temos uma agenda boa pela frente e a gente pode ficar um pouquinho triste, mas só um pouquinho, porque a briga está aí pelo país. A gente fica um pouquinho chateado aí com o Bolsonaro, mas vai para a rua, vai defender o que a gente pensa para o nosso país. Não tem fim isso aí. A briga pelo desenvolvimento, pela justiça social, não tem fim. Isso aí é uma briga eterna. É uma luta eterna. Quantas crises da Europa viveu para chegar onde chegou? Nós vamos viver as nossas também, mas nós vamos superar todas e vamos vencer com muita dignidade, porque o povo merece. Esse povo é muito... O povo brasileiro como todo povo, tem a sua riqueza que vai se desenvolver se a gente criar as condições para que isso aconteça. E nós vamos lutar muito para que esse sonho de desenvolvimento volte a frequentar a nossa imaginação e os nossos melhores desejos de um futuro melhor. Doutor Clóvis, muito obrigado pela
oportunidade. Foi um prazer estar aqui com vocês. Viveremos e venceremos, diz aqui alguém no chat, mas é isso mesmo, é nisso que eu acredito. A gente pode ficar cansado um dia no mês, mas não mais do que isso. O Brasil vale a pena, o Brasil vale a luta. Muito obrigado.